Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com Letícia Bartolo Eduardo Lopes. Vocês verão que é uma figura extraordinária. Ela é licenciada e mestre em educação pela UFBA, tem pós-graduação em musicoterapia, que foi o que me chamou muita atenção. Ensina música para bebês e crianças, é musicoterapeuta de crianças e adolescentes, com foco no neurodesenvolvimento. É compositora e cantora. Compôs as canções do musical A Máquina que Dobra o Nada, que é interessante essa formulação, uma máquina que dobra o nada, vencedor do prêmio Braskem de Teatro em 2015. Ela é também contadora de histórias, mas o fundamental, eu achei, foi que ela mandou me dizer: eu sou também mãe de um garoto de 7 anos que se chama Otto, que mudou a minha vida. E eu achei isso extraordinário. Então, Letícia, obrigado. Nós nos conhecemos há muito pouco tempo, no lançamento do livro do nosso amigo comum, Alessandro Marin Pietri, em que você fez uma apresentação brilhante com suas músicas e sua graça. E aí eu decidi ali, falei, preciso conversar com esta criatura de Deus que eu fui informado é musicoterapeuta. E aí eu queria começar lhe perguntando o que eu pergunto a todas as pessoas com quem eu converso, é quem é Letícia Bartolo? Ah, primeiro te chamar de professor, né? Não só porque é um professor, mas que também porque eu tenho essa sensação, assim, quando eu te vi lá na plateia naquele dia, de ser esse cara é um grande professor da vida. Então, assim, muito obrigada por esse convite. Eu estou muito grata por conversar com você, que é um homem sensível, humano, e trabalha em causas tão importantes, assim, para a nossa sociedade. Bem, Letícia, veja bem, vamos começar do começo, né? Eu sou filha de Valéria e Antônio, uma dona de casa e um mecânico. E aí esse mecânico sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro e lá encontra minha mãe, uma dona de casa, e resolve se casar e teve três filhos. Então eu sou a mais nova de três filhos. E quando ele se aposenta, ele trabalhou numa empresa de avião, ele era mecânico de avião. Se aposentou cedo, porque essa empresa fechou. E aí ele diz: Vamos voltar a Salvador. E eu acho que foi a escolha mais feliz que meu pai teve de voltar para Salvador. O desejo inicial era porque a violência estava aumentando muito no Rio, né? E aí viemos todos para Salvador e cheguei aqui, e morei no bairro da Liberdade durante 6 meses, com minha mãe, meu pai, meus irmãos, na casa de uma tia, até nossa casa ficar pronta na Ribeira. E de lá para cá, a música me encontrou nesse caminho, né? Uma família humilde, mas com princípios inegociáveis, assim como a sua também, né? Com seu pai, que tinha princípios importantes aí sobre estudo e falar a verdade. Então, na minha família, na minha casa, também tinha muito isso. E meus pais sempre foram muito incentivadores do estudo para nós e formaram três filhos professores. Meus irmãos são professores, eu também sou professora de música. E nesse caminhar, assim, quando eu cheguei na Ribeira, eu encontrei um vizinho que trabalhava na escola de música da UFBA, na extensão. Ele era porteiro. E aí, um belo dia, teve uma festa na rua, porque a Ribeira tinha muito isso antigamente, né? Tinham festa na rua com crianças, adultos, etc. E aí, ele me ouviu cantar numa dessas festas. E aí, ele disse assim: Valéria, leve Letícia para a escola de música, ela é muito boa em cantar. E aí minha mãe, não, mas a gente não tem como pagar, né? A gente não vai ter como pagar um curso. E aí ele disse, não, vá lá, que tem uma professora chamada Leila Dias, e ela recebe crianças e adolescentes mesmo sem poder pagar no coral, porque o coral na UFBA antigamente era um benefício para os alunos que faziam algum curso de instrumento. Então era gratuito esse coral. E aí foi assim que a UFBA chegou na minha vida e a música chegou na minha vida assim de uma forma muito potente, através desse vizinho. Minha mãe me leva, meu pai também, e lá meu pai consegue uma bolsa de estudos para eu estudar teclado. Além de fazer o coral, eu comecei a estudar teclado.
Meus pais viviam nas portas ali da escola de música, me esperando acabarem as aulas, e assim, era o momento mais feliz da minha infância. Eu chegava da escola, almoçava e ia para a escola de música, no mínimo ali 3 vezes na semana, fazer aula de coral, fazer aula de teclado, e às vezes eu ia todos os dias, porque quando tinham as apresentações, né, a gente tem que focar mais, então eu ia muito. E a escola de música moldou a minha existência, assim, abriu portas incríveis na minha vida. E eu estudei lá na extensão até os 18 anos. Chegou um dado momento que meu pai não precisava mais ir na secretaria fazer minha matrícula ou rematrícula e dizer que eu era bolsista, porque toda a escola de música já sabia quem era Letícia e que eu estava lá sempre. E aí, aos Em que ano 18 foi isso, anos, Letícia? Em que ano? Entre aqui. Em que isso. ano? Hum. Então, a gente chegou aqui, eu acho que entre 2001, 2000, por aí, 2001, eu cheguei na UFBA. Eu tinha ali por volta dos meus 9 anos, 8 anos, por aí. E aí, depois de lá, fui até os 18 anos fazendo os cursos de extensão. Sabe o Quando que é passei, interessante, Letícia? Desculpe sim, te interromper. É que nesse período e antes, eu transitei muito pela escola de música, indo almoçar ali no restaurante no fundo. sim, Eu aquele, ó. vivi ali pelo Instituto de Saúde Coletiva e no CETAD, Aham. foi um centro que eu criei. Então, eu acho que o destino, nos fez passar um pelo outro, nós é que não sabíamos que íamos nos encontrar. Ah, Mas estava escrito nas estrelas, com certeza. pois bem, professor. Então, eu almocei muito naquele restaurante também quando fui fazer a licenciatura. Porque Uhum, antes minha mãe levava minha merenda porque não tinha condição de comprar muitas coisas por ali. Mas entrei na licenciatura, fiz o vestibular, que tem uma segunda fase, né? Que é só de música. Então, a escola de música me preparou muito, os professores que eram estudantes da graduação e que davam aula para crianças ali, né? Então, eles me prepararam para esse vestibular, para essa segunda fase. Eu sou estudante de escola pública, então só passei no segundo ano. No primeiro ano eu não consegui a nota e no segundo ano me esforcei mais para essa primeira fase. E aí consegui passar na primeira fase e depois na segunda em música, que já era a coisa mais fácil para mim, porque era uma linguagem muito mais próxima, né? E aí fiz a licenciatura em música, mas quando eu entrei em 2011, eu já comecei a atuar no coral que antes eu era aluna, eu já comecei a dar aula para as crianças lá na UFBA, porque os professores já me conheciam de muito tempo, né? Então eu já comecei a fazer aulas no curso de extensão como professora de coral e depois como professora de iniciação ao teclado, de educação musical. E ali também trilhei um caminho muito importante para aprender a lidar com criança e a lidar com a música dentro dessa perspectiva da infância. Em 2015, eu entrei no mestrado. Essa mesma professora do coral foi minha orientadora na licenciatura para eu fazer meu TCC e depois ela foi minha orientadora no mestrado. Ela disse: "Você não pode sair dessa graduação e se uhum. despedir assim". E aí eu resolvi fazer a prova do mestrado em 2015 e entrei no mestrado já atuando em escolas regulares aqui de Salvador. E aí, em 2017, eu concluo esse mestrado. E em 2018, o acontecimento mais importante da minha vida, que é ser mãe, né? Então, encontrei um companheiro de vida, que é pianista, que estava lá no dia do lançamento também, que é parte fundamental também da minha história na música, assim, das minhas referências. Por ser um homem um pouco mais velho que eu, me traz muitas experiências da música, dos compositores, da música brasileira de modo geral. E aí, tem Otto, nasce Otto, né? Em 2015, antes de 2018, a gente fez esse prêmio, né, da máquina que dobra o nada, que era muito importante para essa história se concretizar. Por quê? Porque em 2015, essa história do menino Otto, ela já estava no palco. Então, eu sempre sonhei em ter uma menina. Só que aí, em 2018, veio um menino. E eu não tinha nome. Se fosse menina, seria Cecília, porque minha mãe é muito católica e Santa Cecília é a protetora dos músicos. Então eu tinha Cecília, mas não tinha nome para menino. E aí meu marido disse assim: "Bem, todas as pessoas fazem uma música para o filho, mas nós fizemos o filho e já tínhamos a música". E aí veio o Otto na nossa vida e a gente já tinha uma música para ele de fato, que é: "Otto menino, moleque danado, gosta de correr e pular. Na escola se enrola e joga tudo pro ar. Esse menino sabe jogar bola, não para de sonhar. Já sente que é hora de ouvir o que o coração tem para dar". Esse musical, A Máquina que Dobra o Nada, é inspirado na obra de Manuel de Barros. E esse menino Otto é o menino da fantasia, é o menino da poesia. E exatamente o menino que eu pari, porque esse menino tem tudo a ver com a poesia, com a música, com a arte, e a gente cria ele de modo muito sensível. E aí, em 2020, veio a pandemia,
E nessa maternidade, assim, nessa intensivo de maternidade, né, de 2018 para 2020, onde a criança está ali, a gente vai se descobrindo enquanto gente, criando outra pessoa, né, que é uma coisa fantástica, mas assustadora. E em 2020 eu comecei a rever tudo por conta da pandemia, imagino que muitas pessoas, né? E aí eu disse assim, essa criança faz toda a diferença na minha atuação enquanto gente na escola, né? E aí eu percebi que a música, ela não cabia mais só para mim. A existência da música não era só para o ensino. A existência da música, assim como para a psiquiatria, para o senhor, né? Que não é só o remédio, a música, para mim, ela está no lugar do cuidado, né? Então, eu disse assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque na pandemia as aulas de música eram dessa forma, online, e mudavam a vida das meninas, das crianças, porque os pais ficavam muito preocupados com o que fazer nesse momento, né? E aí foi que eu criei o perfil Família que Brinca, que é um perfil no Instagram, e também um perfil no YouTube, com brincadeiras, com música, com interação entre os pais e filhos, que nesse momento estavam sem saber como fazer com suas crianças. E aí criei com o Carmelito, e com o nosso filho a gente ia fazendo as brincadeiras, as músicas, e essa rede de afeto à infância e à música foi crescendo e extrapolando os muros da escola, né? E aí, quando eu percebi isso, eu disse, eu preciso fazer uma formação a mais, porque eu vejo que a música é mais do que ensino, muito mais do que ensino. E foi aí que eu quis muito fazer musicoterapia, mas nessa época ainda não tinha o formato presencial, porque estava todo mundo em casa. E aí eu tive que esperar. Mas foi um tempo de maturação importante, porque a cada dia de espera eu sentia, de fato, a música está mais para mim do que só para o ensino. Em 2022 eu iniciei esse curso de pós-graduação em musicoterapia, né? Que é essa forma de ver a música para além do ensino, ou para além do prazer de ouvir, ou para além do prazer de tocar e fazer, mas para o cuidado, para a saúde e para o bem-estar. E em 2024 concluí essa pós em musicoterapia e comecei a atuar esse ano com musicoterapia, para além dos meus trabalhos com bebês na primeira infância e também com a escola regular que ainda está na minha vida. É basicamente isso, professor. Como é que se trabalha com criança, Letícia, eh, com bebês? De que modo? Eu fiquei curioso, eh, Pronto. em saber como que a música alcança, como é que se percebe que a música alcança um bebê, quando é que há indicação para musicoterapia com bebês. Eu estou chamando musicoterapia, mas pode ser música para o desenvolvimento. Então, Sim, sim, como é sim. que isso ocorre? Então, tem muitas escolas que já têm a música como uma ferramenta de desenvolvimento no berçário, no grupo um, grupo 2, grupo 3, né, que é ali nessa fase da primeira infância. E a neurociência já comprova que a música, ela é uma ferramenta, ela é um caminho importante para desenvolver algumas habilidades no ser, né? Porque a música, ela tá ali, ela atua em diversas áreas do nosso cérebro ao mesmo tempo, e ela amplifica por conta desse desejo de descobrir, esse desejo e esse prazer que a música traz para o indivíduo. Então, eu trabalhei durante 12 anos com bebês nesse lugar da escola, né? Propriamente dito. Então, berçário a partir de 6 meses. As crianças ficam na escola, os pais deixam lá, e aí tem 30 minutos de aula por semana para essas crianças de música, que é um estímulo sensorial e musical para essa faixa etária. Então, normalmente, o professor licenciado em música, que é esse que tem essa formação para estar na escola, ele precisa tocar um instrumento harmônico, então, ou violão, ou teclado, ou piano, ukulele. Hoje eu uso muito o ukulele nas aulas, funciona muito porque é um instrumento menor, né? Então eu tenho mais acesso às crianças do que o teclado. Mas Carmelito é um grande professor, por exemplo, meu marido, e ele é pianista. E ele dá aula para crianças pequenas com o teclado, né? Mas eu prefiro o ukulele por estar mais próximo dos meninos. E as músicas, elas estão ali como um meio. A música, ela não é o fim. A música não é aprender a tocar um instrumento. A música é um meio da criança entender que pode bater palma, da criança entender que ela pode olhar no olho, que ela pode interagir, que ela pode sentir prazeres importantes para a existência dela. Então, não necessariamente para o ensino da música. Óbvio que
tem muitas habilidades, desenvolvimento auditivo, desenvolvimento rítmico, mas essa parte da locomoção, de entender o corpo no lugar e no espaço, né? Tudo isso a música ali na escola ela trabalha. E aí, fazendo musicoterapia, eu descobri que, antes de me formar em musicoterapeuta, a minha forma de ensinar música já estava muito nesse lugar do cuidado do desenvolvimento global da criança, e não só para aprender uma música, para aprender um instrumento. Interessante você dizendo isso. Eu me lembrei de uma experiência que eu vivi. Eu fui visitar uma vinícola e soube, eu ouvi a música clássica. Estava Mozart. E eu perguntei então à pessoa, por que Mozart? Ele disse, aqui nos lugares onde o vinho está se tornando mais vinho, onde tem música, parece que o vinho fica melhor. E então eu fiquei surpreso com isso, que eram 24 horas de música. Então, quando você diz isso, que as crianças pequenas aprendem, ela, é como se a música circulasse pela criança e a criança circulasse pela música, e isso deve proporcionar coisas muito interessantes. Agora, eu tenho percebido que a musicoterapia não está inserida, por exemplo, nos editais que eu tenho visto em saúde mental ou em saúde em geral. Por que será? Essa é uma primeira questão. A outra é, eu estou pensando aqui para as pessoas adultas, de que modo a musicoterapia, porque musicoterapia é terapia pela música, né? Uhum. Ia ser assim a palavra, terapia pela música. Então, como é que isso processa? Você tem alguma experiência na saúde mental, por exemplo, ou com paciente com algumas patologias físicas em que a música objetivamente favoreceu a melhora dessa pessoa, o processo de vida e de recuperação dessa pessoa? Então, né, a musicoterapia ela está em diversas áreas. Tem musicoterapia até para gestantes, por exemplo, né? Então, na saúde mental tem grandes profissionais trabalhando com musicoterapia, mas infelizmente a profissão de musicoterapeuta ela foi regulamentada no ano passado, em Hum. abril. Então, essa regulamentação veio através de muita luta. A musicoterapia, ela tem, até então, né, a gente tem a UBAM, que é a União Brasileira de Musicoterapias, de Associações de Musicoterapia, né? Então, o que que acontece? Essa grande união, ela fiscaliza as associações de musicoterapia. Aqui, em Bahia e Sergipe, nós temos a ASBANT, que é uma associação de musicoterapeutas e tem 278 musicoterapeutas associados. Eu estou associada à Asbant, que coincidentemente tem a minha idade. Nasci em 91 e a Asbant também nasceu em 91, tem 34 anos de história aqui. E tem, assim, a gente tem na Bahia muitos musicoterapeutas que atuam em diversas áreas, certo? Então a gente tem sim profissionais na saúde mental, profissionais nos hospitais, já tem profissionais no SUS. Só que essa dificuldade com a regulamentação e com a inserção da musicoterapia no campo da saúde e não da música é que dificulta esse acesso dos musicoterapeutas a esse tipo de campo que o senhor destacou. Então, assim, agora que a gente tem a profissão regulamentada, a gente consegue dizer que os profissionais que são musicoterapeutas, eles têm uma formação ou de graduação ou de pós-graduação da área até então. De 2024 para 24 meses seguidos, os estudantes eles poderiam, né, concluir essa pós-graduação em musicoterapia. Mas depois desses 24 meses, só profissionais graduados vão poder atuar. Então, assim, eles não vão mais aceitar os pós-graduados. Os pós-graduados foram até 2024. Então, a musicoterapia ela vira só uma graduação. E aí, a gente espera com essa luta que a musicoterapia seja cada vez mais aceita no campo da saúde e do cuidado do ser humano, e não só no campo do ensino, da pesquisa, do bacharel, né, que é instrumentista, etc. Você tem notícia da musicoterapia nos cuidados paliativos, que nós temos cada vez mais pensado de que a morte não é uma inimiga, né? E de que a vida é um ciclo que se completa para todas as pessoas. Às vezes antes,
às vezes depois de certo tempo. Então, você tem notícia da musicoterapia, por exemplo, utilizada nessa condição dos cuidados paliativos, que é tão importante, tão fundamental para as pessoas que, eu não diria, não têm mais esperança, estão concluindo o seu percurso, como eu costumo chamar. Você tem ideia de que isso Sim, está circulando aqui na Bahia, por exemplo, que tem agora um hospital, né? Um hospital de cuidados paliativos lá em Monte Serrat, um belíssimo hospital. Você tem notícia disso? então, quando eu fiz a pós em musicoterapia, a gente tinha uma disciplina que era uma disciplina hospitalar. E aí eu fui fazer uma visita no hospital de oncologia. E é bem bonito o trabalho dos musicoterapeutas nessa área, assim. São pessoas que estão na sua fase terminal de vida, muitas vezes, e os musicoterapeutas, eles visitam esses quartos, com seus instrumentos e vão ali, ouvindo aquela pessoa, entendendo as memórias musicais dessas pessoas, conversando diretamente com essas músicas que às vezes têm ligação com esse pai, com essa mãe, com essa história, e com essas pessoas que às vezes não estão mais lá, né? Às vezes, muitas vezes, os pacientes estão sozinhos, né? Ou com poucos familiares. E aí o musicoterapeuta vai e faz esse trabalho. Também tem muitos musicoterapeutas trabalhando com idosos, em abrigos. Então, tem muita gente que faz musicoterapia solidária, que não cobra por essas visitas. Mas é muito necessário, a musicoterapia já está no SUS, mas é muito necessário que a sociedade como um todo entenda a música desse lugar, para que a gente consiga avançar. Porque a música, ela conecta a gente à vida, né? A música, tive uma professora que dizia que a música segura o mundo. Então, se a gente conseguisse entender a vida e a saúde para além do medicamento, né? Esse medicamento da subjetividade, da alma da pessoa, do que ela traz naquela história dela, que a música consegue resgatar. Às vezes, a gente está num lugar ou num carro e toca uma música. Aí a gente, caramba! Naquele momento a gente é transferido ali para, sei lá, 10, 15 anos atrás. Às vezes eu escuto músicas que eu cantei no palco em alguma apresentação de coral ainda na adolescência e eu volto exatamente para aquele palco com aquela lembrança, com aquelas pessoas, com aquele sentimento de alegria, de felicidade que só a música ela consegue acessar. Eu tenho certeza que muitas vezes no lançamento do livro, por exemplo, aquelas músicas que chegaram assim, diferente de agora, na atualidade, que a gente escolhe as músicas que a gente vai ouvir no Spotify, né? Quando a gente ouvia a rádio e que a música chegava e a gente, meu Deus, essa música, e a gente vai e é levado a esse lugar. A música, no tratamento de cuidados paliativos, ela faz muito isso. Às vezes aquela pessoa ela nem consegue mais se comunicar, mas de algum modo a gente consegue aquele prontuário, sabe em que ano aquela pessoa nasceu, em que período, né, ela viveu a adolescência ou a fase da adultidão ali, e aí a gente tinha aquele artista que tocava muitas músicas para aquela que fez grande sucesso. E aí quando a gente toca aquela música, aquela pessoa, ela transmite uma energia diferente do que o que ela estava naquele momento. E como isso é importante, como é importante a gente cuidar do fim da vida também, né? Não só do início, como eu cuido muito, mas também do final. E a música, ela nos acompanha desde sempre, desde que a gente nasce e tem ali uma pessoa cantando pra gente, a nossa família, né? Que pode ser a mãe, pode ser o pai, e tem as músicas que vão marcando as gerações e marcando a vida de cada pessoa. Na musicoterapia a gente estuda muito a trilha sonora, basicamente, de cada pessoa. Eu que trabalho com crianças atípicas, né? Então, autistas, TDAH, dislexia, eu vou ali sempre, antes de começar a atender, converso com essa família e digo, mas sim, mas o que que seu filho escuta? O que que você escuta com ele? Quando você vai levar ele na escola, no carro, quando ele está em casa, o que que ele escuta, o que que ele assiste e que tem música? Porque muitos estímulos visuais têm música também hoje na atualidade, né? E a música, às vezes, a criança escuta aquela música e ela reage de uma forma diferente. Então, eu acho que é isso, professor. A música, ela segura o mundo e ela caminha com a gente, né? Querendo ou não. Todo mundo gosta de música, de alguma música. E todo mundo também tem aquela música que diz, lembrei de tal pessoa, aquela situação foi legal. Mas também tem essas, né? Eu li há algum tempo que Ferreira Goulart, um poeta eh, absolutamente fundamental na literatura brasileira, ele disse que a poesia existe porque a vida não basta. Aí você estava falando isso, eu estava dizendo, é preciso agregar.
de que a música existe porque a vida não basta ser regular que me permita uma coisa dessa. Agora, eu queria lhe perguntar uma outra coisa, Letícia. Você disse que nos cuidados paliativos as pessoas visitam os terminais, as pessoas que estão terminando sua vida, uns mais, outros menos, uns vivendo melhor, outros vivendo menos bem. Mas eu queria saber de você se essas visitas são transversais ou se tem uma proposta permanente, quer dizer, dentro dos hospitais, não sei, aqui em Salvador, do Hospital de Cuidado Paliativo, ou de Cuidados Paliativos, no plural, se isso é uma coisa permanente, e não uma visita transversal, porque eu tenho visto pessoas jovens visitarem velhos em abrigos. Visita e vai embora. Minha questão a musicoterapia está permanentemente ou ela atravessa de tempos em tempos esses lugares como o de cuidados paliativos? Então, em alguns lugares ela está de forma permanente, assim, conheço alguns colegas que trabalham em hospitais aqui em Salvador. Em outros lugares, como a musicoterapia, ela chega nesse lugar solidário, então os musicoterapeutas não recebem, eles vão e tem projetos que vão de quando em vez nesses hospitais e nesses lugares. Além da gente ver muito na TV e nos jornais pessoas dos próprios hospitais que não têm formação em musicoterapia, mas que têm vínculo com a música e que veem na prática como isso funciona no hospital, levarem, né, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas que tocam ou que têm um instrumento preferido e que tem uma paciente ali que gosta de música e que de tempos em tempos fazem esse movimento, principalmente na época do Natal. Tem muito, né, esse movimento de levar a música. Mas a gente tem mais pessoas de forma solidária do que de forma institucionalizada, que é o que a gente luta e precisa, né, enquanto sociedade. Vou fazer uma pergunta horrorosa agora. Ai, ai, ai. E quando a música entristece? Porque a música produz alegria, produz, eu concordo com você, que a música, enquanto isso que permeia o mundo, porque o mundo é cercado de sons, não é? O som, né? Mas aí eu estava pensando aqui, primeiro, nas pessoas que não ouvem, né? Seria uma limitação, eu fico pensando, a pessoa que não ouve e que não ouve música, como é que isso funciona? Essa é uma coisa. A outra coisa seria, tudo é possível fazer bem e fazer mal. Eu costumo dizer aos meus amigos e no trabalho que o bem pode fazer mal. Eu chamo a iatrogenia do bem. Quer dizer, essa coisa estrangeira ao bem é fazer mal. Isso é só para lhe provocar, para a nossa conversa ficar bem. Uhum. Eu acho que muita gente vai se interessar por isso. A música é capaz também de fazer mal, a música triste, a música que modifica o humor da pessoa, eu diria mais na direção do sofrimento do que da alegria. Você tem visto isso? Isso é possível ou é uma piração da minha cabeça? Não é uma piração. Eu vou te explicar uma coisa muito, muito interessante e atual. Em 2024, a gente teve essa regulamentação da musicoterapia. Por quê? Porque a gente entende que tem que ser um profissional qualificado para atuar com a música. Justamente porque a música também pode fazer mal, né? Não é só você chegar em um lugar com o violão, sentar e tocar uma música para uma pessoa que você mal conhece. Porque aquela música pode trazer lembranças incríveis, mas também pode trazer lembranças de dor, de dificuldade, de momentos tristes da vida daquela pessoa e que vai, às vezes, piorar esse quadro, né? Então, sempre que a gente vai atender como musicoterapeuta, a gente precisa saber quem estamos atendendo, em que época aquela pessoa está, qual é a música que ela gosta. Eu sempre pergunto também para as famílias assim: vem cá, tem uma música que assim não é para tocar, que ele não gosta de jeito nenhum. Ah, tem, tal e tal música. Se tocar, chora. Se tocar, fica triste, chateado, sabe? Então, assim, tem uma música, inclusive, de um paciente que é Tibum Tibum, que é de palavra cantada. Tibum Tibum, da cabeça ao bumbum. Que é uma música muito alegre, divertida, que fala de água, que fala de banho e que é muito tocada nas escolas. Mas para ele, tem um lugar que ele não gosta, que ele não tolera e que ele se desregula emocionalmente por conta daquela canção. Então, a luta da classe é fazer a sociedade entender que não é qualquer pessoa que pode atuar como musicoterapeuta. Por quê? Porque a música, sim, ela traz sensações e emoções difíceis e às vezes ruins para algumas pessoas, ou até algum estilo musical que a pessoa não gosta, não tolera e que não precisa passar por isso,
né? Então, se a gente vai trabalhar com música para a promoção da saúde, a gente precisa entender que esse profissional ele precisa estar qualificado, porque se ele faz uma coisa que não é boa, que se ele toca alguma coisa, ele traz alguma referência que não tem esse coração do paciente, né? Essa porta aberta para aquela música, ou se traz coisas ruins, pode fazer mal, pode desregular emocionalmente, pode trazer uma piora no quadro. Então, é muito importante a gente entender a musicoterapia como uma área e como uma área da saúde, porque o que muda o remédio e o veneno é a dose, às vezes, Isso. né? Estou vendo que você está Então, muito esperta nesse negócio, viu? então a gente precisa saber direitinho. E assim, eu costumo dizer, professor, que cada pessoa é uma pessoa. Não tem uma receita de bolo, sabe? Às vezes durante o meu mestrado, eu dei aula de tirocínio para os alunos de licenciatura lá na escola de música. E aí, muitos querem essa receita, né? De como fazer uma boa aula, qual é o repertório que eu tenho que usar, qual é o instrumento. E cada caminho é um caminho, tanto profissional quanto pessoal. E cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, e essa mudança de perspectiva diária para mim foi muito importante por conta disso, porque na escola eu tento ler os meus alunos, porque o professor de música ele não precisa só ler partitura. O professor de música ele precisa ler gente, o professor precisa saber ler gente. Então, eu precisava ali entender, porque a música ela é inclusiva. Então, quando eu tenho 25 alunos numa turma e a coordenação me entrega um projeto dizendo assim, ó, você tem que montar uma música de apresentação daqui a 4 meses. Mas você tem nessa turma crianças que às vezes não tem tanta habilidade motora, às vezes não tem tanta habilidade musical, tem um ouvido que está em desenvolvimento, ainda não consegue fazer algumas coisas. E aí, como é que a gente faz? A gente entrega instrumento para todo mundo e faz música? Não, vai ser barulho, né? Então, a minha forma de lidar com essas crianças era entender quem elas eram, como elas gostavam, o que elas gostavam mais de fazer, porque às vezes toca super bem todos os instrumentos, mas quer cantar. Aí eu digo, puxa, eu precisava tanto dessa criança no carrão e no pandeiro, ele quer cantar. E agora? Agora eu vou procurar outra pessoa para fazer o carrão e o pandeiro, porque para mim o essencial é que essa criança esteja feliz no palco, esteja fazendo o que ela gosta de fazer, esteja ali completa, entendendo que essa experiência musical, ela vai ser lembrada e vai ser levada até a fase adulta, porque eu tenho lembranças, como já falei, de músicas que tocam e que me colocam no palco. Agora imagina se a minha professora de música tivesse feito eu tocar e não estar cantando. Como é que seria a minha lembrança depois disso, né? Depois de 15 anos dessa situação. Então, ser musicoterapeuta também abriu esse leque de possibilidades para trabalhar com uma quantidade menor de crianças, para mim e adolescentes, assim, trabalhar no individual, no miudinho, porque aí eu consigo ler melhor essa pessoa e fazer esse caminho de uma forma mais assertiva, bonita e subjetiva, do jeito que a música possibilita e de que a pessoa merece. Ô, Letícia, Chico Buarque disse que quando ele trabalha não pode ter música, porque senão ele conecta na música. Eu sou anti-Chico, no seguinte sentido, eu só funciono se tiver música para ler, para pensar coisas, para escrever. Então, eu sou uma pessoa movida à música. E eu passo, como esse domingo passado, eu passei o dia ouvindo música romântica. Aí você pode ter certeza que eu vou de Julio Iglesias aos apaixonados mexicanos, eu viajo, passei o dia ouvindo música chamada romântica, e aí eu sou capaz de ficar quieto, às vezes tenho vontade de chorar, não choro para não ficar com vergonha diante das pessoas, eu já estou velho, mas outras vezes, como alguns dias atrás, eu passei o dia ouvindo ópera. Eu adoro ouvir ópera, então eu ouvi Carmen, eu ouvi quase todas as áreas importantes de Verdi, então eu adoro, há muitos anos eu gosto muito de música brega, sertaneja. Eu, por exemplo, conheci Valdir Soriano. Eu não sou cachorro, não. Aí eu adorava aquela história. Bom, então, eu sou eclético nesse sentido. Mas tem umas músicas grosseiras que eu não consigo suportar aqui no nossa Bahia. Então, eu fico pensando se eu posso dizer isso a você. Quer dizer, mas tem uma música que eu não suporto, que é a música grosseira. Uma música que, a meu ver, não faz sentido, mas eu tenho feito um esforço para
não ouvir, mas para aceitar, porque eu tenho percebido que tem muita gente que termina gostando dessa música. Eu digo, olha, eu não gosto, onde eu estou, não posso ouvir essa música. Se eu não puder retirar a música, eu me retiro, de modo que ficamos aí nessa coisa eclética. Eu lhe faço essa confidência do meu transitar por quase todas as músicas. Agora, lamentavelmente, eu não consegui tocar nada, eu acho que sou desafinado, eu nunca Ó, consegui ler. Eu me lembro que a professora, lá há muitos anos atrás, 50 anos atrás, colocava lá as notas e eu não conseguia memorizar onde é que estava o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, um diabo. Mas aí eu desisti e fiquei ouvinte, ouvinte de música. Então, eu acho que é fundamental para nós todos isso. Agora, eu tenho também notado que as rádios não têm sido generosas com as músicas que eu acho que poderiam ser. O que você pensa disso? então, professor, muito, muito interessante essa sua fala. Por quê? A gente que é educador musical ou musicoterapeuta, a gente pensa muito próximo do senhor. A gente não pode ter um desrespeito com o gosto do estilo musical do outro, né? Uhum, Então a gente não tem preconceito, não deve ter, não deve ter preconceito. Por quê? Porque aquela música, ela chega daquela pessoa de um lugar que tem, ali já está concretizado por conta da sua história de vida, que a gente não sabe, né? Então a gente não deve atuar dizendo, essa música que você gosta vai te ajudar, mas eu não vou tocar ela não, porque eu não gosto dessa música, não gosto desse estilo, não. A gente vai trabalhar ali e muito os professores de música trabalham pensando nessa ampliação de repertório, que é, se eu não escuto a música do meu aluno ou do meu paciente, ele vai ter mais dificuldade de se abrir para a minha música, para o que eu quero trazer de novidade. E eu tenho muito isso na escola, de trazer Dorival Caymmi, de trazer Chico, Gil, Caetano para os alunos, mas sem deixar aqueles 5, 10 minutinhos para dizer, mas e aí, vocês estão ouvindo o quê? E, infelizmente, o cenário tem sido bem desafiador nesse aspecto, né? Porque a música virou um mercado, um produto, uhum, né? E isso deixa a gente triste quando a gente conhece a música popular brasileira, por exemplo, né? Que tem muitas preciosidades. Não me deixa desesperançosa, porque tem muita gente fazendo música boa aí, tem Zé Manuel, tem Lineker, tem Lued, né? Tem muita gente legal fazendo música popular brasileira, tem gente retomando algumas coisas que são importantes, a juventude está vindo aí pesquisando essas outras músicas do passado. Música boa não fica velha nunca, né? Nem músico bom morre jamais. Então a música uhum. está aí. Hoje a gente tem muitas plataformas e possibilidades de ouvir e de pesquisar música. Então eu percebo muito na escola, por exemplo, que os meus alunos cantam Vatapá de Dorival Caymmi felizes da vida, amando. Então, o que é que falta para essas crianças entenderem e gostarem desse tipo de música? Falta a gente mostrar. Falta dizer, ó, tem isso aqui, tem isso, tem isso, tem isso, tudo bem, eu escuto com você, porque eu te amo e eu quero que você amplie esse repertório, sabe? Mas tem essas outras coisas aqui que são legais demais, que são boas, que são divertidas, que são inteligentes, que são fora da caixa, fora do mais do mesmo, que é importante você conhecer. E isso a gente não vai conseguir só na escola. A gente precisa dessa família, né? A gente precisa desses pais que vão para a escola ouvindo música, que trazem as suas referências de música, que trazem as referências da sua mãe, do seu pai, que ouviam músicas em casa. Então a gente precisa desse esforço coletivo enquanto sociedade para que as nossas crianças e os nossos adolescentes cresçam ouvindo mais música com introdução grande, que não vende, que não cabe no Instagram, mas que é legal, sabe? A gente estava estudando, deu um rolê para o lançamento de Alessandro e deu um rolê, deu uma introdução enorme, o que jamais caberia no TikTok, que a gente precisa ter um refrão ali, pequenininho, marcado, né, com pouca informação para viralizar. Porque viralizar uma música e ter muito engajamento vai ter muito dinheiro. E isso é o mais importante. Mas, para Gal, isso não era importante. Então, ela fez uma introdução grandona, com guitarra, e aí, quando ela abre aquela voz e canta, a gente entende, ela precisava de fato preparar a gente para esse acontecimento. Se fosse uma introdução de 10, 15 segundos, eu não conseguiria. Então, é entender que a música, ela é viva e ela está e ela passa entre nós.
pelas gerações, sabe? Quando eu escuto Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Eu lembro da minha mãe, música curtinha, com uma letra pequena, mas com uma melodia interessante, que coloca a mulher num lugar de destaque, um lugar bonito, né, que a gente merece. Então, eu acho que é importante os pais, infelizmente, estão ouvindo menos música com seus filhos, e eles estão aprendendo músicas de meme, aprendendo músicas do TikTok que são pequenininhas e virais, e esquecendo de aprender o repertório que vai ser esse repertório que vai acompanhar com certeza eles na fase adulta, né? Porque a gente não faz, é de pequeno que se faz o grande. Então, se a gente não prepara esses meninos entregando coisas que para nós são valiosas, eles não vão levar adiante. Então, eu tenho isso como uma missão de vida, de ampliar repertório mesmo de crianças e adolescentes, independente de ser na licenciatura, na escola ou na musicoterapia, eu tenho isso como missão de ampliar esse repertório e de trazer essas músicas diferentes para eles, mas eu preciso de mais gente nisso, eu preciso das famílias nesse movimento, para que essas crianças cresçam ouvindo música de qualidade, música que exalte a mulher, música que tenha mais introdução, música que tenha mais instrumentação, música que seja gravada em estúdio e não em salinha, sabe? Então é importante a gente fortalecer aí essa causa, que é uma causa importante. Letícia, duas questões para a gente encerrar essa conversa que eu levaria uma inteira, como eu levei um tempão lhe ouvindo lá no lançamento do livro do nosso querido Alessandro Marin Pietri, que eu acho que é um livro absolutamente imperdível. Eu E acho. musical, um livro completamente musical. Alessandro disse que não faz música, mas ele fez um livro só com referências musicais. É uma beleza. Eu acho que Lindo. quem coloca aí ó, no Google ou no YouTube, eu acho que é no Google, Alessandro Marin Pietri, veja lá o livro dele e pode Isso. ter certeza que é absoluto, já está na Amazon. Eu sugiro que quem eu puder dar esse livro de presente e dizer leia, é uma beleza. Mas, enfim, duas coisas. Uma é, eu tenho trabalhado nos últimos, sei lá, 40 anos com pessoas em situação de rua. E eu vi coisas na rua, nas ruas de Salvador e de outros lugares do Brasil maravilhosas com pessoas exatamente com a música. Mas eu não pensei, eu inclusive trabalhei com o Corra para o Abraço, que é um programa que tem aqui no estado da Bahia, em que pessoas trabalhavam com a música na rua, mas não eram musicoterapeutas, eram artistas fazendo música, ou tocando berimbau, jogando capoeira. Você tem notícia de algum lugar ou aqui na Bahia em que a música esteja a serviço das pessoas cujo lugar único para elas existirem são as ruas? Porque eu digo que a rua é o lugar onde vive quem não tem para onde ir, onde não tem Uhum. mais lugar. E eu estou aqui pensando, dizendo, Nery, a gente precisa levar a música talvez às ruas, talvez no ponto de cidadania, que são dois containers aqui da Secretaria de Saúde, onde tem um chuveiro, um sanitário e uma equipe que Uhum. trabalha. E eu montei, eu criei com Patrícia Flack esse ponto de cidadania, e nós nunca colocamos música lá deste modo. Então, eu queria lhe perguntar, primeiro, se você sabe se tem alguma coisa, e se não sabe, nós vamos lhe chamar para você saber. Se prepare. Então, a outra coisa, deixa eu lhe dizer logo, é a seguinte: nós estamos uma equipe, um grupo de pessoas há 6 anos lutando para restaurar a igrejinha do Rio Vermelho, aquela igrejinha maravilhosa que está abandonada. Uhum. Então, se nós conseguirmos restaurá-la, eu vou lhe convidar muitas vezes para você criar nesse espaço do Rio Vermelho maravilhoso alguma coisa. Não garanto remuneração, mas garanto muita alegria. Mas vamos ver, fazer alguma coisa ali naquele pequeno largo ao lado de Jorge Amado. Então, fica aí, eu vou lhe convidar, talvez, quem sabe, para se você topar, a gente fazer alguma coisa ali, mesmo com a igreja fechada, na porta da igreja, levar um bando de crianças e aí a gente fazer um barulho lá. Se você topar, se prepare que no verão nós faremos isso. E a outra coisa é se você tem notícia de alguma coisa sistemática, você virou aí sistemático com relação às pessoas em situação de rua. Então, infelizmente não tenho notícias.
Mas eu imagino que tenham pessoas dispostas e disponíveis, e imagino que tenha gente já fazendo isso, sabe, de forma voluntária, de forma solidária. Mas a gente precisa de políticas públicas, né? Para muitas coisas, inclusive para entender o ser humano para além da alimentação, né? Para além ali dos cuidados primordiais, digamos assim. Então, eu Uhum. acho que a música, ela tá nesse lugar do dispensável, talvez, né? Prazer, o entendimento de saúde, de bem-estar. E aí a gente precisa mesmo dessa ampliação de visão sobre a música na sociedade e estou completamente aberta e disponível para os seus projetos. Amo o Rio Vermelho, amo aquela igrejinha, sou da Boemia também, amo aquele espaço. Quando outro dia estava correndo com o carro, ele disse: a gente precisa comprar uma casa aqui, a gente precisa ter um lugar para morar aqui nesse lugarzinho, porque eu adoro o Rio Vermelho e eu já fui nessa igrejinha ver uma peça, só que agora eu acho que ela está completamente fechada mesmo. Mas eu já fui, ela é um espaço interessante de cultura da cidade, que infelizmente fica parado, fechado, e eu acho que tem muita coisa legal para fazer. E meu coração está muito aberto para essas possibilidades novas que o senhor traz. E o senhor, na verdade, o senhor é um presente desse ano também para mim, te conhecer, estar aqui fazendo essa conversa e estar abrindo essas portas para como a música pode chegar, né, em diversos âmbitos da sociedade, como é importante que a gente coloque essa música das pessoas para fora, né? Então, estou aí, pode contar comigo. Letícia Bartolo Eduardo Lopes, obrigadíssima por essa conversa. Eu acho que é uma conversa dessas alegres e iluminadas. Eu acho que você tem um rosto iluminado e uma alegria que eu acho a música não entra. A música eu acho que ela sai de você e eu queria lhe agradecer por isso. Eu ia pedir uma coisa, mas eu tenho certeza que alguns amigos vão dizer, não, você não devia. Eu disse assim, você podia cantar um pedacinho de uma música aí para a gente encerrar nossa conversa. Ai, ai, Jô. Hum. Ser isso. E obrigado por sua generosa. Obrigada, eu. Assim, estou completamente apaixonada por esse momento, assim, esse momento bom de descontração, mas também de falar de música nesse lugar da ciência, nesse lugar do saber, né? Que é muito importante a gente entender que a música, ela faz diferença no mundo e muito alegre por esse convite. Então, vou cantar uma música que cantei lá no lançamento de Alessandro e que citei hoje aqui, que eu acho que tem muito de mim. Minha voz não está das melhores hoje, já Uhum. dei muita aula, já fiz muita coisa, sem aquecer, mas vamos lá. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Eu sou, eu sou, sou amor da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés. E esse amor, ele tá na música e ele faz a diferença no mundo. Muito obrigada, professor, por hoje. Letícia Bartolo, obrigadíssimo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, então, se você gostou dessa conversa, dê um like, compartilhe, inscreva-se, siga Letícia Bartolo aí nas redes sociais e também se inscreva no meu canal Conversando com ele. Até a próxima conversa e obrigadíssimo.